eu sou o quinto de 10, os primeiros 4 nasceram ali, em Vacaria, que na época era distrito de Vacaria. Eu já nasci em Lages. Sinto que a crise que a gente está vivendo ela é muito mais forte e mais profunda do que nós estamos informados. E nós vamos ter que tomar atitudes mais duras e radicais. 30 foi a ascensão do Getúlio Vargas, 91 a queda do regime militar, e depois o impeachment do Collor. 2014, 2015, não será diferente de 2016, a gente vai perceber que esta é a maior crise econômica dos últimos 110 anos do Brasil. Se nós olharmos, nós não tivemos como sociedade a qualidade de perceber a crise ética que nós estávamos vivendo. Meu padrinho de batismo era o açougueiro. Ninguém teria coragem de conferir as contas do seu Graciliano, porque era o fio do bigode, era a honra que estava implícita ali. A Constituição de 1988, ela criou muitos direitos, muitas vantagens, muitos privilégios, poucos deveres. E nós achamos que fazendo leis e mais leis, nós iríamos normatizar a conduta das pessoas. Eu digo sempre que para os homens bons não precisam leis, e os maus não adiantam as leis. E o resultado foi que nós criamos um Estado extremamente regulador, absurdamente grande, e ele ficou com um custo incompatível. Você perdeu a eficiência, você não consegue mais entregar no tempo correto para a sociedade aquilo que a sociedade precisa, porque tudo para na justiça. A justiça precisa entender, compreender e decidir sobre todos os itens da sociedade. O modelo político brasileiro é insustentável, ele apodreceu. O resultado são os escândalos que estão aí. Quem está nas ruas é a classe média, é as pessoas que querem mudanças, é as pessoas que têm consciência do que precisa ser feito. Esse é o fator político mais relevante, talvez, dos últimos 100 anos no Brasil. Eu vou dar um número. Pelo INSS, nós temos 27 milhões de aposentados, com déficit de 70 bilhões. Nós temos 1 milhão de aposentados do Serviço Público Federal, e o déficit é 68 bilhões, praticamente o mesmo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o líder foi aquele que tinha personalidade forte. A bomba atômica, a Guerra Fria, as pessoas se sentiam inseguras, e o perfil foi militar. Eu quero segurança. Então foi a Revolução no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, a Europa Oriental inteira. Até nos Estados Unidos, o presidente foi um general, Eisenhower. Veio o grande avanço da televisão. E vieram aqueles que falavam bem, que se apresentavam bem. O galã, o Kennedy, foi o primeiro exemplo desse perfil. Diminuiu as diferenças ideológicas, vieram os iguais. Então, um torneiro mecânico no Brasil, um índio na Bolívia, um agricultor no Uruguai. Todos os líderes da Europa eram profissionais de classe média. Quem é que vem agora? Nós temos que corrigir postura, corrigir a compreensão do que significa política. Nós aceitamos a lógica de que política é um negócio, e política não é um negócio. Política é uma missão de você representar as pessoas, os sentimentos, as emoções, os sonhos. A crise sobre os estados é uma crise muito grave e muito grande, ela é profunda. O governo federal não fez os repasses, e muita gente saiu dos planos privados de saúde e vieram para o sistema SUS. É evidente que as pessoas mais desempregadas, mais inseguras, elas também, o Estado fica mais violento. Na educação, o número de alunos que usam o serviço público é muito maior do que o ano passado. Em Santa Catarina, em 98, nós assumimos a dívida que existia naquela época de 4 bilhões de reais. Nós entregamos o Banco do Estado, nós entregamos ativos e o saldo ficou em 4 bilhões. Nós pagamos 13 e estamos devendo 9. Nenhuma agiota teria coragem de cobrar isso de alguém, mas a União cobra dos estados e impede a gente de prestar os serviços. Imaginem, na iniciativa privada, se você tem um bom funcionário, você vai lá e dá um prêmio para ele. É absolutamente natural, a produtividade, algum mérito. Se você tem um mau funcionário, você pode mandar embora, você pode punir. Nós gerenciamos um sistema onde nós não podemos premiar o bom funcionário, porque existe o princípio da isonomia, e nós não podemos punir o mau funcionário. E a gente abriu uma janela. No Hospital Celso Ramos, o histórico era, em Florianópolis, 250 cirurgias mês. Nós estamos fazendo 1.600, 1.700 por mês, porque a gente conseguiu pagar um pouquinho a mais dentro de um princípio de produtividade. O Brasil não precisa de um líder.
O Brasil precisa de muitos líderes em todos os segmentos. Esta mudança, ela é estratégica, ela é estrutural. Ela não será feita, você pode liderar um movimento, mas quem sustenta e dá qualidade a ele são as lideranças. Briga política não constrói ponte, não constrói estrada, não constrói hospital e não prepara o futuro. A partir do princípio da colaboração, porque aí a gente soma forças. E quando uma sociedade se une, ela é insuperável na sua força, é a maior energia que você pode produzir. Existe um risco de colapso no nosso país. É grave isso. E a gente não pode brincar com isso. O povo não merece. Nós temos que assumir nossas responsabilidades e exercer uma liderança fundamental para a gente não perder essa oportunidade e não deixar essa situação, que é grave, se aprofundar. O colapso no serviço público é iminente. A renegociação da dívida dá um fôlego, mas é curto. A gente tem que corrigir o tamanho, o custo, a ineficiência, e aí não é do governo, é do Estado brasileiro. Tem que chamar para a responsabilidade as outras instituições de poder, porque senão eles se isolam, ficam confortáveis e a bomba vai explodir também sobre eles. Não tenham dúvida disso.